Shalom Adonai, queridas amigas, louvado seja o nome do Senhor pela vida de cada uma de vocês. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Eu não sei em qual horário você vai se deparar com essa mensagem, mas hoje é quinta-feira e quinta-feira é dia de mensagem profética, de palavra profética para as nossas vidas, amém? E a palavra profética de hoje, ela é uma palavra muito especial para mim. Eu creio que ela é para você também. E eu creio que o Senhor vai falar fortemente ao seu coração. Essa palavra se encontra em Gênesis, no capítulo 41, do verso 50 ao verso 52, e diz assim: Durante esse tempo, antes do primeiro ano de fome, José e sua mulher Azenate, filha de Potífera, sacerdote de On, tiveram 2 filhos. José chamou o filho mais velho de Manassés, pois disse: Deus me fez esquecer todas as minhas dificuldades e toda a família de meu pai. José chamou o segundo filho de Efraim, pois disse: Deus me fez prosperar na terra da minha aflição. Bem, o que está acontecendo aqui? Não sei se você conhece toda a história de José. Se não conhece, eu motivo você a ir a ler o texto bíblico, que vai começar a narrar ali a história de José a partir do capítulo 37 de Gênesis. E vai contar. José é filho de Jacó, um dos filhos mais novos, né? Tem ele e depois Benjamim, que é o caçula. Ele é filho de Jacó com Raquel. Raquel era a esposa amada. Lembra-se, Lia não era tão amada por José. Era a esposa dele, mas ele amava mesmo Raquel. Então, Raquel deu 2 filhos a ele, José e Benjamim. E o que acontece? Jacó amava muito José. E isso trouxe para a família dele um desajuste, umas contendas, deu brecha para que o inimigo agisse. E então os irmãos de José o odiavam. E o texto vai nos dizer, a história bíblica vai nos contar, que José ele é vendido como escravo pelos seus irmãos. Primeiro ele é jogado na cisterna, a vontade dos irmãos era de matá-lo, mas aí Rúben vai interceder dizendo: não vamos matar, vamos jogar ele na cisterna. E é isso que acontece, porque no pensamento de Rúben, o mais velho, o primogênito, era devolver depois José para o seu pai Jacó. Só que nesse interim, um outro irmão, Judá, tem uma outra ideia e fala: vamos vender ele como escravo. Estava passando uma caravana de ismaelitas indo para o Egito, então eles acabam vendendo o seu irmão como escravo. E é assim, nessa condição, que José chega ao Egito, na condição de escravo. Vai servir na casa de Potifar, que é um alto oficial da corte de Faraó. Ali na casa de Potifar, ele vai sofrer, né, mais um problema de uma calúnia por conta da mulher de Potifar, e então ele vai acabar parando na prisão. Na prisão, ele fica um tempo ali, o copeiro e o padeiro do rei, do faraó, são presos também, têm sonhos, e Deus usa José para interpretar esses sonhos e dar a interpretação real. E acontece de fato. O padeiro morre e o copeiro volta a servir diante do rei. Contudo, ele se esquece de José, porque nós temos que ser lembrados por Deus, né? Não por homens. Então, ele se esquece de José por 2 anos. Só vai se lembrar, Deus só vai trazer a memória do copeiro, a figura de José, por causa do sonho que o faraó teve. O faraó tem um sonho, ninguém consegue interpretar. Então esse copeiro diz: olha, eu encontrei com um jovem lá, hebreu, e ele revelou o sonho e aconteceu exatamente como ele disse. Enfim, essa é basicamente a história de José. Depois disso, ele se apresenta diante do faraó e a história de José muda. Ele sai de escravo prisioneiro para governador do Egito. Era abaixo de faraó somente na questão do trono. Do resto, José que cuidava de tudo. E aí o que é interessante, porque quando José ele está passando ali pelo tempo de fartura ainda, porque lembra, vai ser 7 anos de fartura e 7 anos de grande seca. Antes de começar o primeiro ano de fome, José ele já tinha tido filhos, 2 filhos. E o primeiro filho, Manassés, ele dá esse nome porque ele fala assim: Deus me fez esquecer de toda a minha dificuldade, de toda a casa de meu pai. E aqui está as 2 chaves da palavra profética que o Senhor libera para as nossas vidas hoje: superação e força para prosperar. Porque é isso
que José recebe aqui. Quando ele diz, Deus me fez esquecer, não é que ele esqueceu de sua família. Não, José não teve uma amnésia e se esqueceu de todo mundo. Deus não fez isso. Deus trouxe cura para as lembranças de José. E em nome de Jesus eu quero liberar essa palavra profética sobre a sua vida. A mesma medida de cura que Deus derramou sobre a vida de José, nas lembranças dele, daquilo que os irmãos fizeram, de toda a dor que ele passou, de ser vendido como escravo, de ser caluniado, de ser preso, Deus trouxe cura sobre as lembranças, sobre a memória de José. Não que ele se esqueceu da família de seu pai, não, porque na sequência do texto, no próximo capítulo, quando os irmãos se apresentam a José, ele reconhece de imediato. Então ele não esqueceu ninguém. Sabe o que ele esqueceu? Sabe o que ele superou? Porque essa é a ideia que a gente tem na palavra no original. Sabe o que ele superou? A dor das palavras que foram lançadas contra ele. A dor das atitudes que os irmãos tiveram contra ele. A dor da traição, a dor da rejeição, a dor do abandono. Essa dor é que José superou pela graça do Senhor estabelecida em sua vida. Então eu quero liberar essa palavra profética sobre a sua vida, que a mesma medida de graça que José recebeu para superar toda essa dor, daquele problema familiar, de todas aquelas dores, de todas aquelas feridas, a mesma medida de cura que José recebeu, você está recebendo hoje, em nome do Senhor Jesus. Uma medida de cura para suas lembranças, para suas memórias, para aquelas palavras que foram lançadas sobre a sua vida, de repente de um parente, de um pai, uma mãe, um tio, um professor. Em nome de Jesus, elas são canceladas, anuladas e tornadas sem efeito. E o Senhor te levanta hoje em superação a toda a dor do seu passado. E o Senhor te entrega essa medida, eu libero essa palavra sobre você em nome de Jesus. Mas ainda continua, porque José tem 2 filhos, e o segundo filho ele dá o nome de Efraim, porque ele diz, Deus me fez prosperar na terra da minha aflição. José continuava na terra do Egito, a terra onde fazia ele se lembrar de que ele estava ali como escravo, ele era estrangeiro, passou por momentos difíceis naquela terra, mas ele declara, Deus me deu força para continuar, Deus me deu força para prosperar, e por isso eu cresci aqui nessa terra de aflição, nessa terra de dor. E em nome de Jesus, eu quero ligar na terra para ser ligado nos céus, essa mesma palavra sobre a sua vida. O Senhor, ele vai te dar força para prosperar. Não importa se está difícil a sua situação financeira, a sua situação familiar, se está difícil no seu ministério, na igreja local que você está. Não importa, o Senhor vai te dar força para fazer você prosperar em meio a essa terra de aflição. Quando José fala de prosperidade, aqui Deus me fez prosperar, José não estava falando dos bens materiais que ele adquiriu, mas sim da força que veio através da graça de Deus na vida dele para ele permanecer e para ele viver o extraordinário de Deus. Então eu quero liberar essa palavra profética sobre a sua vida no dia de hoje. Você vai ter cura para suas lembranças doídas, para suas lembranças que ainda te machucam. O Senhor libera uma porção de cura para você superar isso, mulher. E em nome de Jesus, Ele também libera sobre a sua vida hoje uma força, uma graça especial que te faz prosperar nessa terra onde dói, nessa terra da aflição. Você já venceu em nome de Jesus, o Senhor já te fez vitoriosa. Ele já te fez grande nessa terra porque Ele é com você. O Senhor te veste de autoridade. Quando José se apresentou diante do faraó, depois que deu a interpretação do sonho, o texto nos diz que faraó colocou o anel dele, o anel real, na mão de José. Um anel que selava decretos, sentenças. Aquele anel era o selo de que poderia ser feito. E o Senhor já colocou isso sobre você. Você tem um anel, você tem um acesso onde você pode selar as coisas. No nome de Jesus, selar decretos. E em nome de Jesus também desfazer sentenças. O Senhor já te entregou isso. E além do anel, vestes novas foram dadas para José. Os irmãos arrancaram a túnica dada pelo pai terreno,
Mas a veste, o fardamento que Deus colocou sobre José, homem nenhum era capaz de tirar, porque o Senhor o revestiu com autoridade. E em nome de Jesus, isso que é liberado sobre as nossas vidas hoje, uma veste de autoridade, uma veste, um fardamento novo, que nos faz superar e que nos faz prosperar aonde quer que nós estejamos. Amém? Que Deus abençoe poderosamente a sua vida e que você possa se apropriar dessa palavra e declarar ela sobre você, sobre a sua casa e sobre a sua família. Eu vou superar, eu vou prosperar, porque o Senhor está comigo e já me deu anel para selar isso no sangue do Cordeiro e já me deu vestes de autoridade para caminhar dessa forma. Deus abençoe e até o nosso próximo momento de palavra profética. Fiquem com Deus.